Venda de imóvel através de financiamento bancário e o risco do financiamento não ser aprovado pelo agente financeiro. O que fazer nesta situação? Tem um vídeo aqui, o nome do vídeo é Financiamento Imobiliário Reprovado, Financiamento Imobiliário Recusado, em que eu falo sobre isso e sobre os riscos para o comprador e para o vendedor. Neste vídeo, a advogada, querida advogada, Tatiane Ledo, formulou a seguinte pergunta. Boa tarde, doutor Guilherme. Eu não sou doutor, sou apenas bacharel. Existe uma forma de o vendedor do imóvel antecipadamente saber se o imóvel, por ele ofertado, atende aos requisitos gerais dos principais bancos para que o comprador consiga o financiamento? A resposta é: existe, mas não dentro de um cronograma, dentro de um gabarito legal. O que eu recomendo que seja feito é a prévia consulta aos bancos quanto aos requisitos exigidos pelo banco, quanto aos dados e características e situações e comprovações e certidões do vendedor, comprador e do imóvel. Só que temos um problema aí. Isso não compromete o banco. Você vai lá no banco, você tem um imóvel, deseja vender este imóvel financiado, mas não sabe se há ou não o risco de que o banco venha negar posteriormente o financiamento bancário. Então você vai lá no banco, vai nos principais bancos e pergunta, questiona quais são os requisitos. O banco responderá, dará uma resposta básica. Mas por que não é possível ter segurança jurídica prévia ao anúncio do imóvel, à venda do imóvel, à tentativa de aprovação do imóvel? Porque depois de aprovado o crédito, depois de negociado a compra e venda, e depois de pré-aprovado o crédito do comprador, costuma ser feita uma avaliação específica, vai um avaliador do banco examinar o imóvel. E este serviço tem custo e, dependendo do banco, não é barato. E o banco tem o direito de recusar o imóvel primeiro, quando ele, imóvel, for avaliado em um valor, tiver um valor estimado incompatível com o pretendido pelo vendedor. Mas isso tem como se vacinar, tem como se prevenir. Basta tomar os cuidados quanto à negociação. Beleza, ok. Depois, os vícios ocultos. Tem um canal aqui, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o vício oculto. E já me deparei com duas situações de pessoas, de vendedores ou compradores, irritados com o banco por não aprovarem o financiamento, por detectarem defeitos no imóvel que podem gerar uma responsabilidade do banco num momento posterior. Olha só que coisa louca, olha só que coisa incoerente, e agora estou falando de nós, cidadãos. Quando nós compramos um imóvel financiado e após assumirmos a posse do imóvel, detectamos um vício oculto, nós achamos ótimo poder processar tanto o vendedor como também o agente financeiro. Nós adoramos isso. A Caixa Econômica Federal responde várias ações por conta de avaliações em que não foram detectados defeitos do imóvel. E aí, quando o banco faz aquilo que nós dizemos que ele tem que fazer e detecta um defeito no imóvel, nós reclamamos, muitas vezes. Porque aí o negócio não sai, e o vendedor deseja vender e o comprador deseja comprar, e ambos dependem do agente financeiro. Mas essa é uma outra hipótese que pode justificar a negativa do financiamento por parte do banco. As questões do imóvel, as certidões negativas de IPTU, a compatibilidade entre o habite-se, entre o projeto do imóvel, entre a planta do imóvel, aprovada na Secretaria Municipal de Obras do município, e aquilo que realmente está lá, são outras questões que são previsíveis. Questões condominiais. O imóvel, o apartamento está perfeito,
mas o condomínio apresenta defeitos, o condomínio apresenta irregularidades, o condomínio apresenta inadequações estruturais ou inadequações legais. Tudo isso será avaliado pelo banco no momento da aprovação do financiamento. Eu concordo, doutora Tatiana, o correto, o justo, o confortável seria a possibilidade de ter um crédito pré-aprovado que comprometesse o banco. Mas isso, infelizmente, não existe. Isso não existe. Esta pré-aprovação que vincula o agente financeiro não existe. Mas os critérios, as linhas gerais, é possível pesquisar. E alguns bancos são mais rigorosos do que outros. Vou dar aqui um exemplo. Imóvel locado para comércio. Você tem uma casa, vamos imaginar, você tem uma casa de porta para a rua e esta casa está alugada para um comércio. Pode ser um comércio de fato. Você tem uma casa, você alugou aquela casa num contrato residencial, mas o seu inquilino, com o passar do tempo, colocou uma placa na frente ali e colocou ali alguma atividade qualquer, né? Vende-se comida congelada, qualquer coisa do gênero que seja legalmente permitida para aquele tipo de imóvel. E aí você vai vender aquele imóvel financiado. Alguns bancos reprovam o financiamento de um imóvel residencial se ele estiver alugado para uma atividade comercial, ainda que esta atividade comercial seja desempenhada pelo inquilino sem a concordância do vendedor. Outros bancos não esquentam a cabeça com isso. E vejam só o nível de insegurança que nós temos. Outra situação, imóvel alugado. Simplesmente o imóvel está alugado. Tem banco que entende que não é cabível a venda financiada, ou a aprovação do financiamento pelo imóvel estar locado. Eu, pessoalmente, não vejo muito sentido nisso, mas muitos bancos adotam este entendimento e outros bancos nem ligam para isso. A questão do valor do imóvel. Existem avaliadores que chegam e atribuem ao imóvel um determinado valor. E ele chegou neste valor com uma determinada técnica de avaliação. Por exemplo, ele calcula o número de metros quadrados de construção, o custo de construção daquele imóvel, soma com uma estimativa de valor do terreno e chega em um número. Outros avaliadores utilizam o critério comparativo, avaliam quais são os valores negociados dos imóveis parecidos com ele na mesma região. E aí vai. Isso também produz uma certa insegurança. E aí é por isso que eu recomendo, ao vender o imóvel com financiamento bancário, coloque as cláusulas preventivas no contrato, para evitar, assim, uma responsabilização por questões que você desconhecia. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.